Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Nosso entrevistado da semana, Alexandre Frankel, que é o sócio e fundador da Vitacom. Alexandre, muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com você. Alexandre, a cadeia produtiva da construção civil ela é muito relevante. Ela tem uma representatividade da ordem de 8,6% do PIB, talvez uma das maiores economias do país. Quais são os pontos positivos que favorecem esse setor? E fazendo um contraponto, analisando o Brasil de forma geral, quais os pontos negativos que atrapalham o seu desenvolvimento? Legal. Então, eu vejo primeiramente muito mais pontos positivos do que negativos. Então, nós vivemos num país vibrante, uma população que é feliz, que quer levar o país adiante. Nós temos uma demanda gigantesca. Então, países pelo mundo que não crescem, que inclusive tem a população decrescendo. E aqui a gente tem tudo, uma população crescente, são 220 milhões de pessoas praticamente. Então, um mercado enorme. E eu vejo agora o mercado muito mais propício, com uma taxa de juros menor, com todo mundo retomando a confiança, o crédito imobiliário está fluindo, tem várias soluções advindas de fintechs, de um mercado mais evoluído. Então, nós temos tudo para evoluir. Negativamente, eu acho que eu aprendi a não reclamar. Então, você pode ficar se lamuriando de assuntos como distrato, como burocracia, como a falta de funding. Eu acho que todos eles são, sim, problemas, mas todos superáveis, com criatividade, com uma boa vontade de todos os players envolvidos, e eu acho que a gente supera com facilidade. Então, precisamos um pouquinho mais de produtos para funding, para financiar a construção, que ela depende muito disso, isso está diretamente ligado à taxa de juros, e eu tenho um objetivo na minha vida que é questionar o status quo e, principalmente, matar a burocracia. Perfeito. Não só pela representatividade que o setor tem do PIB, Alexandre, mas também pela força de trabalho que ela emprega. Hoje, 10,5% da população com carteira assinada trabalha no setor da construção civil. Nesse contexto, como encontra-se a mão de obra dessa indústria? A mão de obra, ela, não vou falar que ela está ociosa, mas você tem uma fartura de mão de obra. Não há problemas em relação a encontrar fornecedores, profissionais que trabalham na construção civil. E a qualidade? A qualidade, como no país inteiro, nós precisamos investir em educação, em produtividade, para melhorar a qualidade. Ainda é um processo bastante artesanal. Existe, de certa forma, o mercado ele se acomoda, porque ele não tem a necessidade de buscar tecnologia, de buscar mais eficiência. Então, nós precisamos sim evoluir. E eu acho que o grande segredo para isso acontecer é investir em educação para uma mão de obra mais qualificada. Agora, no curto prazo, Alexandre, numa eventual aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, onde se perceberá, por óbvio, um aquecimento importante na economia. A indústria da construção crescendo, ela terá mão de obra, uma oferta de mão de obra qualificada para poder promover o desenvolvimento dos projetos? Nós temos que crescer muito, mais muito, para começar a ter uma falta de mão de obra ou de equipamentos. A indústria está tão ociosa, calcula-se que ela caiu mais de 60% nesses últimos anos. Então, não vejo problema, não vejo pressão inflacionária, estou muito tranquilo em relação à questão de mão de obra, de equipamentos. O Brasil, nesse sentido do mercado de construção civil, está muito preparado para poder crescer por muitos anos. Um ponto que é bastante relevante, que no geral afeta negativamente o setor, é a aprovação dos projetos ou a burocracia implementada nesta indústria. Isso vem melhorando ano a ano, Alexandre? Olha, a burocracia realmente é um grande problema do setor. Existem questões aí que precisam ser resolvidas. Existe tanta coisa que a pessoa ela pode colocar um projeto e assinar a responsabilidade e ela mesmo se incumbe da aprovação. Então, isso, por exemplo, a estrutura de um projeto, a pessoa assume a responsabilidade. Agora, existem outras que ela precisa pedir uma aprovação de um órgão que demora, que é custoso, que impacta no retorno daquele investimento. Então, a gente precisa mudar e acabar com a burocracia. Isso é um peso enorme para o setor e a gente quer muito que isso mude através dos órgãos competentes e através do incentivo da indústria para o setor público também. Fica a dica aqui do Giro Business, na sua companhia, Alexandre Frankel, aos gestores públicos com relação à burocracia. Porque todo esse custo que é agregado ao projeto acaba terminando na mão do consumidor, que paga mais caro por uma moradia. Na minha companhia, Alexandre Frankel, sócio e fundador da Vitacom. O tema da semana, a indústria da construção civil.